Boa noite a todos. O nosso trabalho é sobre a intoxicação pelo chá de ayahuasca. Esse trabalho foi realizado por Alexia de Cássia Rocha, Isabela Marques da Silveira, Carla dos Santos Simplício, Rebeca Portera e Stephanie Tiger, alunos de Biomedicina do Centro Universitário São Camilo. A ayahuasca é originária da língua indígena quechua. Em tradução literal, a palavra significa corda dos mortos ou trepadeira das almas, uma referência ao cipó utilizado na preparação da bebida, na qual possui uma ação psicoativa composta através da fervura da associação de duas plantas primordiais, o caule da Banisteriopsis capi morton e as folhas da Psychotria viridis, no qual originalmente eram utilizadas associados ao xamanismo e para a prática de medicina popular à base de extratos vegetais. Nos últimos anos, a utilização da ayahuasca tem se expandido além da cultura indígena e vem sendo aplicada em alguns movimentos sincréticos religiosos, que buscam um meio de facilitação do autoconhecimento e introspecção. Dentre esses grupos, os que mais se destacam são o Santo Daime, a mais antiga das religiões ayahuasqueiras brasileiras, que foi fundada em 1930. A União do Vegetal, fundada em 1961, e a Barquinha, surgida em 1945 no Acre, uma vertente criada a partir da Igreja Santo Daime. Essas três entidades religiosas, elas contribuíram para a expansão do consumo da ayahuasca, e hoje o seu uso da infusão no contexto religioso atingiu um alcance mundial, com representantes e suporte legal em diversos países. No Brasil, a utilização do mesmo em um contexto religioso é liberado desde a década de 80. A planta Banisteriopsis capi, também conhecida como cipó mariri, contém alcaloides que pertencem ao grupo das betas-carbolinas, a qual é composta pela armina e armalina, que funcionam como inibidores reversíveis da enzima monoaminoxidase do tipo MAO-A, e a tetrahidroarmina, que possui uma participação na atividade neuronal através da inibição da recaptação da serotonina de sítios pré-sinápticos, favorecendo o aumento desse neurotransmissor. No caso das folhas do arbusto da espécie P. viridis, a mais comumente usada no chá dentre as espécies do gênero Psychotria, esta produz como composto majoritário a NN-dimetiltriptamina, conhecida como DMT, um potente alucinógeno que apresenta atividade no sistema nervoso central. A combinação dessas plantas forma uma associação sinérgica. A NN-dimetiltriptamina tem um início de ação rápido e avassalador no sistema nervoso central, com manifestações alucinógenas completas começando imediatamente após a sua administração, devido ao seu perfil lipofílico e estrutura pequena, o que permite facilidade para atravessar a barreira hematoencefálica. O uso de DMT pode ser feito por via respiratória, intravenosa ou até mesmo via oral. Quando inalada, a dose padrão de consumo varia entre 15 e 60 mg. Nestes casos, os seus efeitos alucinógenos ocorrem rapidamente, em cerca de 45 segundos, e a duração leva cerca de 15 minutos. Por administração via oral, a DMT sofre rápida e extensa desaminação oxidativa, devido ao seu metabolismo de primeira passagem mediada por enzimas MAO-A viscerais, contribuindo para a sua biodisponibilidade reduzida. Sendo assim, não possui uma ação alucinógena. Para que a mesma possa ser bioativada, é necessário fazer sua ingestão associada a substâncias que possam inativar temporariamente a enzima MAO. No caso do chá de ayahuasca, as beta-carbolinas presentes, como a armina e a armalina, são inibidoras da MAO, pois inibem o processo de desaminação intestinal, juntamente com a tetrahidroarmina, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Devido a essas características, as beta-carbonilas possibilitam a chegada da dimetiltriptamina ao cérebro, proporcionando um aumento de sua biodisponibilidade, promovendo efeitos psicoativos que se estendem desde as alterações perceptuais até mudanças emocionais e cognitivas. Além disso, as beta-carbolinas inibem a metabolização e a recaptação de monoaminas no geral,
especificamente a serotonina, assim como a noradrenalina e a dopamina, deixando-as livres na fenda sináptica. Após a ingestão oral do chá, o seu pico de ação pode ocorrer entre 1h30 a 2 horas, e o seu estado alucinógeno pode durar de 4 a 6 horas. Porém, isso depende da dose administrada ao organismo. Uma dose típica de 100 ml de ayahuasca costuma conter cerca de 24 mg de DMT, 20 mg de armalina, 170 mg de armina e 107 mg de tetrahidroarmina. Levando em consideração que o consumo típico contém apenas 24 mg de dimetiltriptamina, a letalidade dificilmente será atingida, uma vez que a dose letal para o DMT administrado por via oral é de 8 mg por quilo, apresentando assim uma margem de segurança de aproximadamente 20 vezes. Mas essas concentrações podem variar dependendo do método de preparo e das proporções das partes das plantas utilizadas. Caso clínico. Iremos apresentar um relato de caso sobre como a ingestão do ayahuasca pode ser perigosa e causar efeitos negativos ao indivíduo. Homem, 40 anos, amazônico-peruano, agricultor, católico, solteiro, sem filhos e com ensino médio completo. Sempre possuiu um bom relacionamento social com as pessoas ao seu redor, como parentes e amigos. Nunca apresentou nenhum tipo de transtorno psicótico, delirante ou histórico na família para esse desenvolvimento. Há um dia, foi internado na emergência psiquiátrica por comportamento agressivo, de início abrupto, sem sinais prévios, após relatar que foi introduzido a um culto religioso espiritualista conhecido como Santo Daime na Amazônia, vindo a consumir o chá de ayahuasca. Durante sua internação, o mesmo revelou que posteriormente ao início do consumo desse chá, começaram alguns sintomas psicóticos, incluindo delírio, agitação, alucinações visuais e auditivas que faziam com que ele ouvisse zumbidos, vozes e tendo dificuldade de distinguir o que era real ou não, o que o levou também a ter um comportamento agressivo contra seus parentes. A partir disso, foi feita uma investigação diagnóstica para averiguar se o paciente havia feito algum uso de drogas que pudessem mimetizar os sintomas psiquiátricos, sendo descartada essa possibilidade. Então, foi receitado risperidona, indicada para o tratamento de curto prazo de psicoses delirantes, 4 mg por dia via oral, e clonazepam, Rivotril benzodiazepínico ansiolítico, 4 mg por dia via oral, ambos a cada 12 horas. Embora a bebida seja alucinógena, os sintomas mentais descritos geralmente aparecem durante a intoxicação aguda. Este relato de caso questiona a possibilidade da ayahuasca ser o desencadeador de sintomas esquizofreniformes, haja vista a ausência de sintomas prévios ao seu uso e principalmente por não ter relatos em história familiar. A N,N-dimetiltriptamina, ou DMT, presente na ayahuasca é estruturalmente semelhante à serotonina. Durante o processo de síntese da substância, ocorre a reação de descarboxilação do aminoácido pela enzima aminoácido aromático descarboxilase, formando então a triptamina, que sofre a ação da enzima indoletilamina N-metiltransferase, responsável por introduzir um grupamento metil na molécula de triptamina. Em seguida, outro grupamento metil é introduzido a N-metiltriptamina, gerando então a N,N-dimetiltriptamina, DMT. Por conta dessa característica, o DMT é considerado um agonista desse neurotransmissor. Logo, apresenta afinidade pelos receptores serotoninérgicos pós-sinápticos, especialmente os 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A e 5-HT2C, presentes no sistema nervoso. Por conta disso, tem a capacidade de estimular a atividade fisiológica nos receptores celulares, simulando o efeito desse neurotransmissor, sem a sua presença.
As reações adversas geradas após a ingestão de ayahuasca podem constituir em quadros de desidratação por consequência dos episódios de náuseas, vômitos e diarreias, devido ao aumento da estimulação serotoninérgica central do nervo vago e estimulação periférica do intestino. Além disso, sintomas de taquicardia, tremores, euforia, excitação, midríase, comprometimento da coordenação motora, alteração na respiração e alucinações são comumente observados. Em virtude da inibição da MAO, podem ocorrer efeitos adversos graves quando o indivíduo faz a ingestão de ayahuasca em associação a antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Isso se dá pois essa combinação leva ao acúmulo de neurotransmissores serotoninérgicos 5-HT nas sinapses, podendo exacerbar a sua atividade, saindo da faixa terapêutica esperada pela administração dos medicamentos, levando a um quadro de intoxicação, que pode ser fatal em casos extremos, além de ocasionar o quadro conhecido como síndrome serotoninérgica. A pesquisa clínica da ayahuasca exige métodos específicos, sensíveis e abrangentes para a caracterização e quantificação dos compostos e seus metabólitos no sangue. Em um estudo realizado por McLean et al., eles utilizaram de métodos de cromatografia líquida de alto desempenho, HPLC, e de cromatografia gasosa, CG, para analisar e quantificar alguns metabólitos presentes no sangue, dentre eles o DMT, pela CG, a colodizarmina, armalina e tetrahidroarmina, pelo HPLC. Essa análise é complexa, pois usa dois métodos diferentes para obter dados da mesma amostra. As matrizes analisadas por esses métodos exigem um isolamento separado do DMT do sangue pela extração líquido-líquido, bem como preparação das amostras para análise de HPLC, por extração de fase sólida ou precipitação de diluição de proteínas. Nesse estudo, foi utilizada uma placa de 96 poços, precipitação e filtração de proteínas de amostra do plasma e analisado pelo HPLC, com espectrofotometria de massa, usando ionização por eletrospray aquecido para reduzir os efeitos da matriz. O método expande a lista de compostos que podem ser monitorados no sangue após a administração da ayahuasca, ao mesmo tempo que fornece uma abordagem simplificada para sua análise. Possui sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade para torná-lo útil para pesquisas clínicas como a ayahuasca. Na legenda, temos um cromatograma representativo de uma amostra de plasma obtida em 1,5 horas após a administração de ayahuasca. O gráfico é uma representação de um cromatograma de uma amostra coletada de um voluntário, nos quais os compostos analisados em especial, DMT, armina, armalina e tetrahidroarmina, foram separados por massa, como representados no gráfico pelo eixo Y, enquanto que o eixo X representa o tempo de retenção. Ou seja, indica o tempo transcorrido desde o momento da administração da matriz até que se obtenha o pico máximo.